Boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Em que consiste a glória do homem? O que é mais importante na vida de um homem? Ouro e prata. Alguns diriam isso. Beleza física, intelectualidade, conhecimento, boas obras, benevolência e mansidão, boas roupas, bons amigos, uma boa situação econômico-financeira, uma boa posição dentro da congregação ou no seio da família, dedicar-se à política e ser um homem destacado, ser um grande físico, um grande matemático, um grande filósofo. Por que nós estamos falando nessas coisas? Porque as pessoas realmente valorizam essas pessoas e nós não podemos condenar essas coisas. Nós só podemos, no caso, advertir a nós mesmos e a todos que quando essas coisas fazem parte da nossa vida, mas tomam o lugar das coisas espirituais, o nosso relacionamento com Deus fica extremamente abalado. Muitas pessoas que têm esses desejos e esses valores em suas vidas, muitas vezes não têm nenhuma sensibilidade para as coisas espirituais. Eles dizem que eu não preciso de Deus. Deus é para os fracos, dizem eles. Deus é para os religiosos. E eles se enganam. Mas também os homens de Deus, os homens cristãos, se enganam muitas vezes quando desprezam a sabedoria, quando desprezam o conhecimento, a disciplina moral e espiritual, quando não se envolvem devidamente no seio da família, da congregação ou da sociedade. O mundo erra e nós, homens cristãos, nós também erramos. Porque nós achamos que certos valores devam ser desprezados. Isso é muito relativo. Muitos valores devem ser cultivados, mas nunca devem tomar o lugar de Deus. Nós podemos ser cultos, termos uma boa condição socioeconômica, financeira, nós podemos ter uma profissão de nível superior, mas nada disso ocupa o primeiro lugar, porque o primeiro lugar é ocupado por Deus. Essa é a grande vantagem do homem cristão. Quando ele, compreendendo a ideologia cristã, ele não apenas serve a Deus, ele não apenas se coloca aos cuidados de Deus, mas cultiva muitas coisas que são necessárias à nossa vida. E são necessárias à nossa vida para nós servirmos a outras pessoas também. Então, cuidado quando nós desprezarmos certas coisas, porque a grande vontade de Deus é que nós nos aprimoremos em tudo aquilo que seja bom, que seja realmente de acordo com a vontade de Deus. Mas nunca desprezemos aquele que merece o primeiro lugar em nossa vida. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Jesus como Filho de Deus, o Messias, o resgatador, o reconciliador, o Salvador, o Redentor, o sempre Senhor e sempre soberano em nossas vidas. Então, quando ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, nós podemos sim enriquecer a nossa vida com muitas coisas. Mas Deus, desde o Antigo Testamento, Ele nos exorta a nós olharmos sempre para cima, para o poder de Deus
para a sua misericórdia. Temos uma passagem que muitos conhecem, que nós vamos comentar hoje brevemente. Está no livro de Êxodo, no capítulo 17, na guerra contra os amalequitas, o povo hebreu, o povo de Israel, chefiado por Moisés, luta contra os amalequitas, que era um povo inimigo do povo hebreu. Era um povo que pilhava, eles eram furtivos, atacavam pequenos grupos de homens e mulheres, violentavam, matavam, roubavam. Eles eram muito oportunistas. E o povo hebreu fez luta contra esses amalequitas. No capítulo 17 de Êxodo, a partir do versículo 10, nós vamos ler uma coisa muito importante. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, ao cimo do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, o inimigo. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E nela ele se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória em um livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? A luta do Senhor nosso Deus é de geração em geração contra os amalequitas, contra os salteadores da palavra de Deus, contra os salteadores da obra redentora de Jesus, contra os salteadores da graça misericordiosa de Deus. Os amalequitas existem, meus amigos. Vamos simbolizá-los por todos esses homens, doutrinas e pensamentos que usurpam de alguma maneira a glória de Deus e o povo de Deus, adulterando a palavra, sendo salteadores da palavra, salteadores da obra redentora de Jesus. Você conhece algum amalequita? Está cheio de amalequita no dia de hoje. Aí algum erudito vai dizer: ah, mas isso é Antigo Testamento, isso não tem valor nenhum. Tem sim. Tem, porque essa verdade aqui contida, ela traz uma mensagem para os dias de hoje e até para o final dos tempos. Traz uma mensagem extremamente importante. Quando Moisés ficava com os seus braços erguidos, ele estava mostrando ao povo que a batalha estava sendo conduzida por Deus, pela intervenção soberana de Deus. Mas quando Moisés, fadigado, baixava o seu braço, o inimigo prevalecia. Qual é o significado disso? O que significa? Para aqueles homens
que estavam lutando contra o inimigo, quando Moisés estava com as mãos para o alto, significa que Moisés estava indicando que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele estava glorificando a Deus naquele momento de guerra, de competição, de tribulação. Mas quando Moisés baixava o braço, o inimigo prevalecia. Imaginem o desastre que seria se Moisés baixasse o braço e o povo israelita prevalecesse. O que aqueles homens pensariam? Bom, apontando para o alto ou apontando para baixo, a nossa vitória é a mesma. Então nós podemos vencer sem o poder de Deus. Nós podemos vencer pela força do nosso braço e pela força da nossa espada. Por isso Moisés ficou até o pôr do sol com os seus braços levantados. Aquilo foi uma mensagem para todo o povo. Deus mandou fazer isso para que todo o povo soubesse que a sua vitória contra os amalequitas, a sua vitória contra todos os inimigos do povo de Deus, depende da nossa reverência e da nossa dependência a Deus. Quando nós achamos que podemos vencer muitas coisas, e principalmente vencer o inimigo, unicamente pela força do nosso intelecto, ou pela força do nosso braço, ou pelo nosso título, ou pela nossa loquacidade, nós somos tolos. Porque no campo espiritual, nós só podemos prevalecer quando nós estamos em total e absoluta dependência de nosso Deus. Moisés mostrou isso para que todo o povo visse. Quando Moisés está de braços para o alto, a nossa vitória é certa. Essa é uma mensagem para essa época, milhares de anos atrás, e é uma mensagem para os dias de hoje. Nós temos vencido, nós, povo cristão, nós temos vencido. Mas nós não temos vencido com aquela velocidade, com aquela conquista, porque muitas vezes nós acreditamos muito na capacidade do homem e não na intervenção de Deus. Quanto mais nós valorizarmos a presença de Deus em nossa vida, a intervenção de Deus em nossa vida, e somarmos a isso as capacidades que Deus nos permite ter, aí somos realmente vitoriosos, com mais velocidade, e tomamos o campo do inimigo com muito mais facilidade. A grande mensagem aqui de Êxodo 17 é praticamente Deus dizendo: não podeis fazer nada sem a minha vontade, sem glorificar o meu nome, sem a dependência total e absoluta de mim. Isso não significa uma mensagem contra o conhecimento e a sabedoria do homem, não. Mas prioriza o poder de Deus. Prioriza a dependência de Deus. Nós temos profissionais de nível superior. Nós temos pessoas extremamente habilitadas em diversas áreas e que são pessoas dependentes do poder do Espírito Santo de Deus e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Somando isso, a sua intelectualidade, a sua loquacidade, a sua inteligência, aos seus dons, esses homens vencem mais facilmente, mais rapidamente e atingem objetivos cada vez maiores. Nós temos isso também confirmado
em Salmos, é Salmos 44, verso 3. O que diz o salmista? Pois não foi por sua espada que possuíram a terra. Isso pode ser aplicado aos hebreus contra os amalequitas e pode ser utilizado também por nós, povo de Deus, hoje. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória. E sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Ok? Então, mais uma vez, Deus falando agora por intermédio desse salmo, dizendo que eles prevaleceram não foi pela força do braço, nem foi pela qualidade ou habilidade em manusear a espada, mas pelo poder de Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, a partir do versículo 23, para nós terminarmos esse vídeo com essa mensagem. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. A glória do homem constitui em conhecer a Deus. Para Deus, toda a nossa intelectualidade, nossos recursos, nossas habilidades são importantes, mas devem ser todas subordinadas ao poder de Deus. A partir do versículo 23 do capítulo 9 do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer, em conhecer a Deus, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. É uma afirmativa que não permite nenhuma discussão. É ouvir e aceitar, e não vociferar contra Deus e questionar o que Deus diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Isso aí foi período de cativeiro que o povo hebreu passou e tudo mais. Como muita gente hoje continua cativo dos demônios, da total ignorância do poder de Deus. Mesmo os mais modernos, os mais bonitos, os mais inteligentes e os mais ricos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Aqui foi uma promessa de justiça terrível ao povo de Israel, que era circuncisado na carne, etnicamente, mas não era circunciso de coração. Tem muita gente hoje que seja, digamos, circuncisa na carne, mas não seja realmente circuncisa no coração. Existe sim. Então nós precisamos circuncisar o nosso coração. Isso simbolicamente significa aprimorar os nossos sentimentos na dependência de Deus, porque o texto aqui diz que não se glorie o sábio na sabedoria, nem o forte na força, nem o rico nas riquezas, mas o que se gloriar,
glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Amém? O mundo está dividido. Aqueles ali só pensam em Deus. Parece que não sabem pensar. Não são laboriosos, dizem eles. Não têm nenhum intelecto. Não têm nenhuma performance mental. E aqueles ali são sábios, cheios de cultura e de conhecimento. E graças a isso, são aplaudidos pelos homens e pelas mulheres e pelos reis. Escrevem livros, são conhecedores de doutrinas e filosofias, mas não têm o aplauso de Deus. Nós, homens e mulheres cristãos, nós podemos ter habilidades, conhecimento, cultura, sabedoria, e nós devemos ter para colocá-las à disposição de Deus. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos nos gloriarmos no Senhor. O Senhor é o Rei da Glória. E em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e soberano sempre, é que nós devemos basear a nossa vida. Sejam os mais sábios, sejam os mais humildes, nós devemos depender basicamente da intervenção de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.